14 de setembro do ano de 2014, deu num domingo, eu passei a noite em oração. Amanheci na segunda-feira, dia 15 de setembro, amanheci em oração. Eu estava ainda em oração, já era 10h30 da manhã, quando o Senhor Deus falou comigo. Eu moro em Santa Maria, Distrito Federal, onde que aconteceu o testemunho. Quando o Senhor Deus falou comigo: serva, vai ao próximo restaurante, depois da caixa, você chega na porta do restaurante, você olha para dentro do restaurante para ver o que está acontecendo dentro do restaurante. Ele falou comigo às 10h30 da manhã. Quando foi 11 horas em ponto, eu já estava na porta do restaurante. Chegando na porta do restaurante, a primeira coisa que eu vi, no rumo da porta do restaurante, estava um ser sentado em forma de mendigo, com a roupa de mendigo, mas só que aquela roupa estava limpinha. Foi a primeira coisa que eu vi. Quando eu olho para dentro do restaurante para ver o que está acontecendo dentro do restaurante, outro ser vem ao meu encontro e me faz um tipo de pergunta que ninguém nunca fez essa pergunta para mim antes nem depois. Ele me perguntou 2 vezes: a senhora quer saber quem eu sou? Perguntou 2 vezes. Eu fiquei calada, falei que sim nem que não. Eu pensei, deve ser um político que quer que eu saiba quem ele é para me votar para ele. Quando ele viu que eu fiquei calada, eu falei que sim nem que não, ele não quis perguntar a terceira vez, ele perguntou só 2 vezes. Aí ele olha para esse ser que está sentado em forma de mendigo e pergunta para ele se ele quer almoçar. Ele faz assim com o dedo 2 vezes que não quer almoçar. Aí ele dirige a palavra para mim. Aí ele pergunta: a senhora está com fome? Eu pus as mãos no peito e pensei: oh meu Deus, eu não posso mentir. Aí eu falei para ele: eu estou com fome. Aí ele disse: senta na minha mesa, e fez assim com as mãos dele: senta na minha mesa e eu vou partir o meu almoço bem no meio com a senhora. Aquela mesa estava reservada só para ele. As outras mesas tinha 4, 5 pessoas em cada mesa, mas a dele estava reservada só para ele. Quando cheguei no restaurante, o prato dele já estava feito. Do lado de cá do prato dele tinha um prato cinza. Aí ele pegou a parte que ele estava almoçando, colocou no prato cinza para ele almoçar e pegou a parte limpa do prato e colocou para mim almoçar. E partiu bem no meio mesmo. Tinha 4 pedaços de frango assado. Ele deixou 2 para ele e 2 para mim. Eu sento na mesa dele, pego a coxinha de frango assado, dou uma mordida e começo a almoçar. Quando eu começo a almoçar, ele estende a mão para a multidão que estava almoçando e perguntou para mim: a senhora está vendo essa multidão de gente que está aqui almoçando? Eu falei: sim, estou vendo a multidão de gente que está aqui almoçando. Ele falou: pois é, toda essa multidão faz a minha vontade. E todo mundo que faz a minha vontade, o nome dele já está escrito lá no inferno. Aí foi a hora que eu parei de almoçar, não almocei mais. Depois que ele fala assim, ele faz uma pausa e fica em pé, porque ele ficou em pé 2 vezes. Ele fica em pé e ergue o braço dele como está o meu, bem alto, e vai abaixando até que abaixa a mão em cima da mesa. Quando ela abaixou a mão dele em cima da mesa, ele disse: olha aí o que você não gosta, olha aí o que você não gosta. Eu fiquei olhando em cima da mesa 2 fotografias de 2 idolatrias. Aí eu pensei: quem contou para esse homem que eu prego contra idolatria? Há 37 anos que eu prego contra idolatria. Acabei de pregar contra idolatria para os pais de um padre na Paraíba, João Pessoa. Depois que ele me mostra as 2 fotos das 2 idolatrias, aí ele senta. Aí quando ele sentou, ele disse: o meu nome é Satanás. Eu falei: uai, tanto nome bonito, sua mãe colocar logo esse nome no você? Aí ele disse: eu sou o próprio Satanás, Lucifer do inferno. O fim está próximo. E porque o fim está próximo,
eu quero arrastar multidões para levar comigo. Depois que ele fala assim, ele fica em pé mais de uma vez. Quando ele fica em pé mais de uma vez, ele faz assim com essa mão dele. Com esta daqui, ele vai apontando os pecados que vai para o inferno. O primeiro pecado que ele falou para mim: todo homem que deixar de ser homem para virar mulher vai para o inferno. Todo homossexual que não se converter tem salvação, mas se não se converter vai para o inferno. Toda pessoa que está em prostituição vai para o inferno. E toda pessoa que tem todo tipo de vaidade vai para o inferno. E me diz pela segunda vez: o fim está próximo. Quando eu soube que ele era o próprio Satanás, abri o zíper da bolsa para pegar a Bíblia, para pregar para ele no Salmo 91. O Salmo 91 fala com ele alguns versículos do Salmo 91. Ele falou para o Senhor Jesus no capítulo 4 de São Mateus, quando ele foi tentar ele no deserto. Mas quando ele viu que eu peguei a Bíblia para pregar para ele no Salmo 91, ele foi falando e chegando as mãos dele mais perto de mim. Cada vez que ele falava, ele chegava as mãos dele mais perto de mim. Não prega para mim, não prega para mim, não prega para mim. Aí eu pensei, já que ele não quer que eu pregue para ele, eu vou pregar para essa multidão que ele disse que vai para o inferno. Mas aí ele não deixou eu pregar para ninguém. Do mesmo jeito que ele falou 3 vezes para mim não pregar para ele falou 3 vezes para mim ir embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu fui a última pessoa a entrar no restaurante. E fui a primeira pessoa a sair do restaurante. Quando estou saindo do restaurante, me deu uma curiosidade tão grande de eu olhar para trás para ver que forma ele ia se ausentar de lá. Porque ele só estava lá por ordem de Deus para falar comigo e já estava na hora dele se ausentar de lá. Mas quando eu quis olhar para trás, o Senhor Deus foi falando comigo: não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. Até eu chegar na parada, Deus falando para mim não olhar para trás. Incrível que seja, ele me deu o suco que eu mais gosto, o suco de abacaxi. E eu tô olhando só para frente, sem olhar para trás nem para lado nenhum. Ergui a minha mão, joguei aquele suco fora. Aí eu cheguei em comunhão na parada. Quando a gente está em comunhão, está falando com Deus. Cheguei em comunhão na parada. Em comunhão eu peguei o ônibus. Em comunhão eu fui para casa. E fiquei em comunhão até na terça-feira, dia 16 de setembro, 1h30 da manhã. A partir de 1h30 em diante é o horário que o Senhor Deus me desperta para me falar com eles. Dobrei o joelho e comecei a orar. Quando estou orando, o Espírito Santo de Deus pergunta: serva, quais são os pecados que Satanás falou para você que vai para o inferno? Eu fui repetir tudo para o Espírito Santo de Deus. Falei: ó, Espírito Santo de Deus, ele falou que todo homem que deixar de ser homem para virar mulher vai para o inferno. Todo homem sexual que não se converter tem salvação, mas se não se converter vai para o inferno. Toda pessoa que está em prostituição vai para o inferno. E toda pessoa que tem todo tipo de vaidade vai para o inferno. E ele me disse que o fim está próximo. Aí o Espírito Santo de Deus disse: uma verdade eu te disse, o fim está próximo. Mas não é só 4 qualidades de pecado que vai para o inferno. Essas 4 que ele te falou tá certo, mas não é só 4, são 7. Além desses 4 que ele te falou, ainda tem mais 3. Todo mundo que adora idolatria vai para o inferno. Quem faz feitiçaria vai para o inferno. Quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus vai para o inferno. Agora a serva começa de casa, alertando suas 4 filhas, para que não cometa nenhum desses tipos de pecado que vai para lá, porque depois que vai para lá, passa bilhões e bilhões de anos sofrendo, e o sofrimento é eterno, nunca terá fim. A partir de hoje, a sua missão é sair de casa em casa, é dentro dos ônibus, é dentro das igrejas, é saindo de cidade em cidade, alertando pessoas de todo tipo de religião.
é os macumbeiros, é os espíritas, é os católicos, é os evangélicos. Tribos, línguas e nações, para não ir para este lugar. Acabei de falar com o Espírito Santo de Deus na terça-feira, dia 16 de setembro, 1h30 da manhã. Quando foi na quarta-feira, dia 17 de setembro, eu queria ligar para o celular de um ex-padre que de tanto pregar para ele já deixou de ser padre, já casou, já é missionário, o ex-padre Daniel Eugênio. O Espírito Santo de Deus disse: não liga para o celular do Daniel, vai em Taguatinga falar para a mãe dele, falar para ele. Fui eu na quarta-feira, dia 17 de setembro, para Taguatinga. Cheguei lá, a Dona Maria não estava, a mãe do Daniel, esperei ela chegar. Quando eu falei para ela, falar para o Daniel, ela disse: minha filha, que susto você me deu, se eu não tivesse sentado eu tinha caído. Eu saio da casa da Dona Maria, mãe do Daniel, vou para o salão dos cabeleireiros evangélicos que cuida do cabelo dela, vou contar o testemunho no salão dos cabeleireiros evangélicos. Mas quando eu chego lá para contar o testemunho, não eram os cabeleireiros que estavam cortando o cabelo, era um irmão ungido de Deus que estava sendo cortado o cabelo naquela hora. Ele disse: serva, Deus já me revelou esse testemunho, ainda me revelou o resto desse testemunho que você ainda não sabe. No mesmo dia que você falou com Satanás de face a face, ele chegou até a presença de Deus e disse para Deus: a tua serva, mesmo sabendo que eu sou o próprio Satanás, queria pregar o evangelho para mim. Diz o irmão que o Senhor Deus começou a me elogiar na presença de Satanás. Aquela minha serva é 37 anos que me serve com sinceridade. Nunca pecou contra mim, nunca desviou para a direita e nem para a esquerda. É 37 anos que me busca pelas madrugadas e as orações dela têm chegado ao meu trono com cheiro suave. Aí ele faz um desafio para Deus. Mesmo que as orações da tua serva tenham chegado ao seu trono com cheiro suave, a partir de hoje eu vou observá-la de longe, eu vou acompanhar os passos dela por onde ela for, e eu vou observar ela até na hora da morte dela, ver se ela não blasfema contra ti, contra o teu Espírito Santo, porque ele sabe que é a última chance que ele tem de arrastar multidões. Ver se eu blasfemo contra o Espírito Santo de Deus para ter a chance dele me arrastar também. Irmãos, eu agradeço por esse testemunho que Deus me deu para me alertar a igreja, os irmãos, aos testemunhados que têm ouvido esse testemunho. E Deus seja louvado.